O conflito entre judeus e árabes é um dos mais antigos e persistentes da história. Mas você já se perguntou se a Bíblia oferece pistas para entender suas raízes? Muitos veem essa disputa como algo puramente político ou territorial, mas as Escrituras revelam uma profundidade que vai além do que os noticiários mostram. Para compreender melhor o que realmente está em jogo, precisamos olhar para o passado, onde as histórias de fé, identidade e promessa começaram a moldar a relação entre esses povos. Neste vídeo, vamos explorar como a Bíblia descreve as origens desse conflito e o que esses textos sagrados podem nos ensinar sobre a complexidade da questão atual. Vamos analisar passagens importantes que não apenas narram eventos históricos, mas também explicam crenças que ainda influenciam as decisões de hoje. A jornada começa com Abraão, um patriarca venerado tanto por judeus quanto por árabes, e os destinos de seus dois filhos, Isaque e Ismael, cujas histórias estão profundamente entrelaçadas com o surgimento dessa disputa milenar. Isso nos leva diretamente ao próximo ponto: entender o contexto histórico e bíblico que define as bases do conflito. Para entender o conflito entre judeus e árabes à luz da Bíblia, precisamos começar com Abraão, uma figura central para as três principais religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ele é considerado o patriarca de judeus e árabes, e suas histórias carregam um simbolismo profundo que ressoa até os dias atuais. Segundo o relato bíblico, Deus fez uma promessa a Abraão, garantindo-lhe uma grande descendência e uma terra que seria dada aos seus descendentes. Essa promessa, porém, desencadeou uma série de eventos que ajudaram a moldar as raízes do conflito. Abraão teve dois filhos que são fundamentais para essa narrativa: Isaque, com sua esposa Sara, e Ismael, com sua serva Agar. Isaque é considerado o patriarca dos judeus, enquanto Ismael é tradicionalmente visto como o ancestral dos árabes. A disputa começa com a bênção de primogenitura, uma prática comum na época que conferia direitos especiais ao filho mais velho. Embora Ismael fosse o primogênito de Abraão, a Bíblia narra que Deus instruiu Abraão a conceder a bênção a Isaque, causando uma divisão entre os irmãos e seus descendentes. Essa separação simbólica transformou-se em algo mais do que apenas uma questão familiar. As promessas de Deus a Isaque e a Ismael passaram a ser interpretadas por seus descendentes como legitimação de suas reivindicações territoriais. Enquanto os judeus acreditam que a terra prometida pertence aos descendentes de Isaque, os árabes veem em Ismael uma figura igualmente abençoada e digna de possuir a mesma terra. Essa narrativa bíblica, portanto, não só descreve eventos antigos, mas também influencia a percepção de identidade e o direito à terra que são fundamentais para a disputa atual. Agora, vamos avançar para explorar os principais eventos bíblicos que ajudaram a moldar a relação entre judeus e árabes, criando um legado de rivalidade que ainda perdura. Os eventos descritos na Bíblia ajudam a entender por que a relação entre judeus e árabes se tornou tão complexa ao longo dos séculos. Depois da divisão entre Isaque e Ismael, outros episódios importantes continuaram a reforçar a rivalidade e a disputa por direitos e terras. Um dos momentos mais significativos ocorre com a bênção que Abraão transmitiu a Isaque, designando-o como herdeiro das promessas de Deus, incluindo a posse de Canaã, a terra prometida. Isso foi visto como uma escolha divina que favoreceu os descendentes de Isaque, estabelecendo uma base para a reivindicação judaica sobre a terra. Entretanto, a Bíblia também narra que Deus abençoou Ismael, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Essa promessa não apenas reconheceu a legitimidade de Ismael, mas também sugeriu que seus descendentes teriam direito a uma terra e um destino abençoado. A partir dessa narrativa, os árabes desenvolveram uma tradição que considera Ismael um patriarca igualmente importante, com uma herança divina que não deveria ser desconsiderada. Essa dualidade de promessas se tornou um dos pilares para as diferentes reivindicações territoriais que vemos até hoje. Além disso,
Outro evento que moldou a dinâmica do conflito foi o êxodo dos israelitas do Egito e a conquista da terra de Canaã sob a liderança de Josué. A Bíblia descreve a conquista como um mandato divino para os descendentes de Isaque, dando legitimidade à ocupação daquela terra. No entanto, esse processo envolveu conflitos e disputas com povos que já habitavam a região, muitos dos quais têm raízes ancestrais que podem ser traçadas até os descendentes de Ismael. Esses eventos bíblicos não apenas reforçam as reivindicações territoriais de ambos os lados, mas também influenciam a forma como judeus e árabes veem a si mesmos e seus direitos. Cada grupo encontra nas Escrituras uma base para suas narrativas históricas e espirituais, alimentando a percepção de que a terra lhes pertence por direito divino. Com essa compreensão em mente, vamos agora examinar como a importância dos locais sagrados, especialmente Jerusalém, se tornou um fator essencial na perpetuação das tensões. Os locais sagrados desempenham um papel central no conflito entre judeus e árabes, e a Bíblia destaca alguns desses territórios como fundamentais para a fé e a identidade de ambos os povos. Jerusalém, em particular, é um símbolo poderoso que ressoa profundamente nas tradições judaica, cristã e islâmica. Para os judeus, Jerusalém é a cidade de Davi e o local do templo sagrado, considerado o centro espiritual do judaísmo. A Bíblia relata que o rei Davi estabeleceu a cidade como a capital do reino de Israel, e seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo, consolidando o local como um símbolo religioso e nacional. Por outro lado, Jerusalém também é sagrada para os muçulmanos, sendo o terceiro local mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Segundo a tradição islâmica, é o ponto de onde o profeta Maomé ascendeu aos céus durante a noite da Ascensão. A conexão espiritual com Jerusalém é tão profunda para os muçulmanos quanto é para os judeus, tornando a disputa pelo controle da cidade uma questão carregada de significado religioso. A disputa por locais sagrados como o Monte do Templo, ou Haram al-Sharif para os muçulmanos, agrava as tensões, pois cada lado vê o controle sobre esses espaços como uma afirmação de sua identidade e direitos espirituais. A Bíblia e o Alcorão oferecem narrativas que reforçam essas reivindicações, e qualquer tentativa de alterar o status desses locais costuma ser vista como uma afronta às crenças religiosas. Esse fator espiritual adiciona uma camada de complexidade ao conflito que vai além de questões políticas ou territoriais, tocando no cerne das identidades religiosas. Entender a importância desses lugares ajuda a explicar por que qualquer negociação ou acordo de paz frequentemente enfrenta grandes obstáculos. Agora, vamos analisar como as diferentes interpretações bíblicas influenciam as reivindicações territoriais e políticas, e como isso pode tanto perpetuar o conflito quanto abrir caminhos para a reconciliação. As diferentes interpretações das Escrituras desempenham um papel significativo na maneira como o conflito entre judeus e árabes é entendido e justificado. A Bíblia contém passagens que são frequentemente citadas para apoiar tanto reivindicações judaicas quanto árabes sobre a terra. Por exemplo, a promessa de Deus a Abraão de dar a terra de Canaã aos seus descendentes é vista por muitos judeus como uma legitimidade divina para a posse do território. Entretanto, a mesma Escritura também reconhece Ismael e seus descendentes, concedendo-lhes bênçãos e a promessa de uma grande nação. As interpretações desses textos podem variar bastante. Enquanto alguns veem as passagens bíblicas como uma justificação clara para os direitos territoriais de Israel, outros sugerem que a promessa divina se estende também aos descendentes de Ismael, o que implica a necessidade de coexistência e compartilhamento da terra. Essa diversidade de interpretações mostra como as Escrituras podem ser usadas para reforçar narrativas de exclusividade ou de inclusão, dependendo do enfoque adotado. Além disso, algumas correntes teológicas modernas argumentam que as promessas feitas a Abraão foram cumpridas no contexto bíblico e que, portanto, as reivindicações contemporâneas baseadas nessas promessas
são anacrônicas. Por outro lado, há aqueles que acreditam que as profecias bíblicas ainda estão em processo de cumprimento, o que sustenta a ideia de que o conflito não é apenas uma questão política, mas parte de um plano divino em andamento. Essa utilização das escrituras para justificar posições políticas e territoriais também influencia a percepção popular e as decisões de líderes religiosos e políticos. As interpretações que defendem a exclusividade de um grupo sobre o outro tendem a agravar o conflito, enquanto visões que destacam a necessidade de reconciliação e coexistência têm o potencial de criar pontes para o diálogo. Ao entender essas diferentes leituras das Escrituras, podemos ter uma visão mais clara dos desafios e oportunidades para a paz. Com isso em mente, vamos agora conectar essas interpretações bíblicas com o contexto atual, analisando como as narrativas e as crenças antigas continuam a influenciar o cenário moderno. O impacto das narrativas bíblicas no conflito entre judeus e árabes não se restringe ao passado. Mesmo nos dias de hoje, líderes políticos e religiosos frequentemente recorrem a essas histórias antigas para justificar suas ações e posições. A relação entre a terra, a promessa divina e a identidade nacional continua a ser um tema central em discursos que promovem tanto a paz quanto a guerra. Por exemplo, o movimento sionista, que levou à criação do Estado de Israel em 1948, baseou grande parte de sua legitimidade na conexão histórica e bíblica dos judeus com a Terra Prometida. Da mesma forma, muitos líderes árabes e palestinos mencionam a herança de Ismael e o direito histórico dos árabes à terra como base para sua luta por um Estado independente. Essas conexões mostram que, mesmo milênios após os eventos bíblicos, as histórias continuam a moldar percepções e decisões. Além disso, as tensões modernas em locais sagrados como Jerusalém frequentemente se intensificam devido à forma como as tradições religiosas são interpretadas e aplicadas a situações políticas. A preservação ou modificação do status de locais como o Monte do Templo, Haram al-Sharif, é um ponto sensível que envolve tanto a identidade religiosa quanto a soberania política. A maneira como esses locais são tratados tem o potencial de desencadear protestos e até conflitos armados. Conectar o passado ao presente nos ajuda a perceber que o conflito não é apenas um problema contemporâneo, mas uma questão profundamente enraizada em crenças ancestrais. Para avançar, é essencial considerar as narrativas religiosas e históricas que alimentam o embate e buscar formas de reinterpretá-las com um olhar para a coexistência. Com isso em mente, vamos encerrar com uma reflexão sobre o que foi discutido e destacar a importância de entender as raízes bíblicas do conflito. Ao longo deste vídeo, exploramos como a Bíblia oferece insights valiosos para entender o conflito entre judeus e árabes. As narrativas bíblicas sobre Abraão, Isaque e Ismael, as promessas de Deus e a relevância de locais sagrados como Jerusalém ajudam a explicar por que essa disputa é tão complexa e profunda. A Bíblia não é apenas um relato histórico, mas um texto que ainda influencia crenças, identidades e reivindicações territoriais. Compreender essas raízes bíblicas nos permite ver o conflito de uma maneira mais abrangente, indo além das manchetes e das questões políticas superficiais. A disputa não é apenas por território, mas também por identidade, memória e promessa. Reconhecer isso pode ser o primeiro passo para buscar soluções que respeitem as narrativas e aspirações de ambos os lados. Encerrando, vale a pena refletir sobre o papel que a religião pode desempenhar, tanto na perpetuação quanto na resolução do conflito. A Bíblia contém ensinamentos sobre justiça, paz e reconciliação, que podem servir como base para um diálogo mais construtivo. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre como a Bíblia pode lançar luz sobre questões atuais, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ao compartilhar este conteúdo, você ajuda a espalhar o conhecimento e a promover discussões mais profundas e significativas.
Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais você gostaria de aprender ou discutir. A sua opinião é muito importante para nós, e queremos saber como podemos continuar trazendo conteúdo que seja relevante para você. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os ensinamentos bíblicos e seu impacto no mundo moderno.